A partir de hoje, o Bom Dia Paraíba exibe a série de reportagens Histórias da Gente. Você vai conhecer o trabalho de 4 pessoas ligadas à arte que ganharam importância na Paraíba e até fora do Brasil. Na primeira reportagem, destaque para Hermano José. Esse artista plástico deixou um rico acervo que está reunido num espaço aberto à visitação na capital. Foi mestre, foi crítico e inspiração para vários outros artistas plásticos aqui do estado. Hermano José também foi um grande defensor da preservação das falésias do nosso litoral. O mestre Hermano José nasceu lá em Serraria, a princesinha do brejo que toda a vida amaria. Seus engenhos e ladeiras que muito lhe inspiraria. Artista mais que completo, arte multifacetada, virtuose dos pincéis, de postura recatada. No Brasil e exterior, figura muito exaltada. Olha, falar de Hermano José é falar de uma memória viva, né? Hermano nos deixou aqui, mas ele deixou o legado dele na nossa arte, na nossa vida, na nossa cidade, né? Foi um grande defensor da natureza, um grande defensor da arte. Ele nasce no Engenho Baixa Verde, né, na região ali de Serraria. E com 8 meses meu pai se muda para Caiçara. Me deram uma caixinha de lápis, quando eu tinha 8 anos, e aí eu comecei a desenhar como toda criança. E na adolescência ele vem para João Pessoa. Ele começa a descobrir as praias do Rio Grande do Norte, né? Redinha, por exemplo, junto com o José Lira, né? Que vai ser o professor dele de pintura. Então ele descobre as praias do Rio Grande do Norte, de Natal, que depois descobre as praias de João Pessoa. Convivi com a natureza desde a minha infância até a adolescência. A natureza veio comigo para João Pessoa. Por isso eu me dirigi às praias, que era o que fazia talvez uma relação do que eu vivi no interior com João Pessoa, né? Depois o centro de João Pessoa, a Lagoa, a ladeira do Varjão, a ladeira de São Francisco. Houve a oportunidade da ida para o Rio de Janeiro pelo Banco do Brasil, porque ele era funcionário do Banco do Brasil, e nesse momento, né, ele muito envolvido com o cenário artístico, com a efervescência política também no Rio de Janeiro, né, ele teve acesso a muitas pessoas proeminentes também lá. Então acabou que a casa de Hermano José no Rio de Janeiro, na região ali do Catete, era, vamos dizer, era um ambiente assim de congregar paraibanos também, entendeu? Assim, ele recebeu muitos amigos, muitos artistas, muitos estudantes naquela época, década de 60, 70, no Rio, num tempo de efervescência cultural, política, muito importante no Brasil, né? Ele passou a fazer poesias. Hermano foi um aluno brilhante de Ivan Serpa, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E com isso ele entrou logo cedo, ele saiu de um princípio mais neoclássico, que seria os desenhos anatomicamente perfeitos, e entrou um pouco para o impressionismo, que era uma coisa que ele tinha curiosidade. E quando ele atingiu a modernidade, ele foi reconhecido não só aqui, como parte do mundo. É o único paraibano que tem esse privilégio e um dos poucos artistas brasileiros a ter esse privilégio de ter uma obra no Museu de Arte Moderna de Nova York. Docente e pesquisador, foi pintor e foi poeta. Foi amigo de Ariano, uma amizade seleta. De Cecília a Burle Marx, em trajetória completa. Eu conheci Hermano quando eu estava fazendo meus 10 primeiros quadros, né? E eu tive a honra dele ver meus quadros e adquirir 5 quadros meus, logo no início da minha carreira. Pensava que ele estava até brincando comigo, né? Ele, que quadro é esse, quanto é esse, não sei o que, ele é meu, é meu. E ele achava que eu era um desenhista de talento, desde pequeno, né? Desde 15 anos, que ele
ia lá em casa, dizia, Hermano, venha ver que quadro espetacular eu fiz. Ele como adulto, ele devia ficar rindo, né? Aí dizia, se acalme, porque você precisa ver também as obras dos outros artistas. Miguel Ângelo. Aí saía dizendo uns nomes assim, para o cara baixar a crista, não sabe? Porque ele queria o máximo de mim, ele queria o melhor de mim, então eu tinha que ser o melhor para ele naquele momento. Principalmente no erro é que aparece o professor, né? Diz, olha aí, muda essa cor, está muito com cores pastéis, está faltando, como Burle Marx dizia, temperamento. Ele era muito educado, mas ele era muito sincero. O crítico é aquele que faz você crescer, que faz ver. Ele sabe que o cara poderia dar mais. Tinha essa coisa, você pode dar mais. Então, ele era visceral. Era um cristal lapidado, não sabe? Ele era o diamante, ele sabia ver. Sempre, quando eu estou pintando, ele está falando no meu ouvido, né? Porque eu estou pintando ainda hoje, ele diz, olha a monotonia. Se você desenhou um braço assim, por que está desenhando dois? Isso não é uma parada militar, nem é um coro de balé para você estar botando todos os braços iguais. Defensor da natureza, militou na ecologia. Falésias do Cabo Branco e sua topologia foram bandeiras de luta, orgulho e apologia. Não é possível separar as trajetórias pessoal e artística de Hermano José da preocupação com o meio ambiente. O ativismo ecológico fez parte da vida do artista. E a falésia do Cabo Branco se tornou um símbolo dessa luta. É uma paisagem natural muito bonita. Não só pela variação, tem o mar, tem a montanha, tem a barreira, tem as cores, né? Representa um aspecto da natureza dos mais bonitos. E João Pessoa tem esse privilégio de ter o Cabo Branco, embora não tenha tido o cuidado da preservação que ele merece. Eu enxergo a falésia como um símbolo da imagem dele, na minha visão. Assim. Ele passou toda a vida retratando a falésia nas obras dele, né? Ele participou da Eco 92 e levou um trabalho, né, apresentou um trabalho que tem muito um caráter meio que premonitório mesmo do que a gente ia ter, né, de degradação da falésia, né, justamente. Então era uma pessoa que tinha uma produção voltada para a ecologia, muito vanguardista, vamos dizer assim, né? Eu visualizo meu avô na falésia, porque foi uma bandeira da vida dele toda, né? Quando pouca gente falava sobre o assunto, quando a mídia ainda não abordava o tema com tanta frequência, Hermano José já questionava a forma como as cidades se desenvolviam. Era como se pudesse prever os reflexos negativos da falta de cuidado com a natureza. Por que João Pessoa tem uma qualidade de vida invejável em relação às outras capitais? Graças à lei dos edifícios, que foi a grande luta de Hermano José. Qual era a grande bandeira? Que a gente não tivesse na nossa orla espigões. A Paraíba ganhou com essa luta, e que não foi sozinho dele, ele foi toda uma geração de intelectuais, de militantes, né? E de políticos. Até hoje, a gente não tem uma atividade construtiva, né, de espigões na nossa orla. O museu traz o seu nome, honraria concedida. Sua casa, o aconchego, no meu verso é aludida. É um espaço generoso, sua história difundida. Hermano José viveu rodeado de belezas artísticas e naturais. Nós estamos na casa onde ele viveu por muitos anos e onde foi o ateliê, aqui no bairro do Bessa, em João Pessoa. Este era o quarto dele.
Pela janela, a garantia diária de contato com a natureza com essa vista para o mar. Eu prefiro ficar com meus gatos, com meus gansos. Tem muito bem-te-vi, eu já sei a hora que eles chegam e que vão embora. Os bem-te-vi chegam de manhã para acordar a gente. O imóvel foi doado ainda em vida para a Universidade Federal da Paraíba para que tivesse a utilidade que tem hoje, se transformasse em um museu. Foi ele que criou a Pinacoteca para reunir o acervo da universidade e também para preparar a vinda do acervo dele. Ele queria, na verdade, ele não pensava inicialmente a casa dele, né? Ele queria que todo o acervo viesse para cá, para a Pinacoteca. Ele achou por bem de doar também a casa. E aí, nesse caso, uma parte do acervo ficou na Sala Hermano José, esperando a sede definitiva da Pinacoteca para ser transferida, que são as pinturas dele, e uma outra parte, com algumas obras dele, inclusive, mas geralmente mais obras de outros artistas, ficaram na casa. Essa casa, ele tinha pensado como logo, ele disse assim, eu não quero uma casa túmulo, eu não quero uma catacumba, eu quero que seja um espaço onde haja concertos, onde haja recitação de poesia, lançamento de livros, um espaço cultural. Né? E, sobretudo, um espaço também ligado a discussões ecológicas. Ele queria que aquilo ali fosse um foco para o debate acadêmico, e não só acadêmico, político também, de defesa da ecologia. O Museu Casa de Cultura Hermano José reúne parte dos mais de 7.000 itens pessoais deixados por ele. Expressões artísticas das mais variadas formas que nos ajudam a entender um pouco a mente plural desse ilustre paraibano. Ele foi um grande colecionador e não só ganhou muitas obras nessa coleção, ele gostava também de antiquários e também ele incentivou comprando algumas obras dos artistas emergentes. Uma casa de muita cultura, de produção de cultura, de encontros muito interessantes, com gente muito interessante, com estudantes da universidade, com críticos, com artistas. Então, uma casa de um papo democrático. Hermano deixou uma lacuna. Hoje, a Paraíba não tem um Hermano José para orientar as novas gerações. Ninguém está disposto a fazer como Hermano, de se sacrificar em função dos outros. Hermano era isso, ele era muito voltado aos outros, à coletividade, a preocupação dele com a preservação do patrimônio histórico do centro de João Pessoa, da ecologia e dos artistas, do centro da arte. Ele tinha aquela ideia de Dostoiévski de que a arte salva. Um céu em furta cor, a vida em seu supor, meu verso corre ileso à espera do primeiro sopro de amor, assim bem de leve no ouvido que pede um suspiro que entregue o que tu és, o que sou. Te vejo melhor na escuridão. Nenhuma luz me basta. Meu amor é um prisma que o violeta ultrapassa. Hermano José trazendo um debate super atual, né? E amanhã, na segunda reportagem da série Histórias da Gente, você vai saber mais sobre Anaíde Beiriz, a poetisa que virou personagem importante na história da capital paraibana e que teve a vida contada em um filme de destaque no cinema brasileiro. Amanhã, no Dia da Mulher,
você vai conhecer mais sobre Anaíde Beiriz.